A justiça não aliviou para o youtuber bolsonarista Monark, após ele ofender o ministro Flávio Dino. Agora, com o título de condenado, ele terá que cumprir uma pena de mais de 1 ano. O futuro político do coach Marçal pode estar em risco. Agora ele está na mira da justiça e é alvo de graves denúncias e ações de investigação eleitoral, podendo se tornar o próximo inelegível da direita. Mais de 48 mil eleitores se confundiram e votaram 13 para eleger Guilherme Boulos, que é o número 50. Resta saber se essa confusão é resultado do ex-coach que propagou notícia falsa durante toda a eleição. Veja essas e outras notícias aqui no canal da Mídia Ninja, onde você fica atualizado sobre os principais fatos da política no Brasil. O youtuber Monark foi condenado pela Justiça por injúria contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino. A pena de 1 ano, 1 mês e 11 dias será em regime inicial semiaberto, além de pagar uma indenização de R$50 mil. As falas de Monark, consideradas ofensivas, foram proferidas durante uma transmissão de seu programa de podcast em maio de 2023, quando Dino era ministro da Justiça do governo Lula. Durante um react a um discurso de Dino no qual ele criticava os termos de uso de redes sociais, Monark chamou o ministro de autoritário do caramba e gordola. Monark declarou à Folha, em dezembro do ano passado, que o crime de injúria tem que acabar e que as pessoas deveriam ter o direito de xingar quem quisessem. Após a derrota no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo, o coach Pablo Marçal está na mira da justiça e é alvo de ações de investigação eleitoral. Uma das punições pode torná-lo inelegível por 8 anos. A publicação do laudo falso que Marçal fez contra o candidato Guilherme Boulos ainda não foi tratada. Inclusive, a filha do médico que teve a assinatura falsificada pediu a inelegibilidade dele por meio de uma ação popular. Com um inquérito policial aberto pela Polícia Federal, todas as informações falsas divulgadas podem ser caracterizadas como crimes de injúria e difamação eleitoral. Uma das ações é sobre o indevido dos meios de comunicação envolvendo cortes de vídeos e a distribuição de prêmios em dinheiro para as publicações com mais visualizações em conteúdos sobre Marçal. Mais de 48 mil eleitores do PT votaram 13 na urna ao escolher o prefeito de São Paulo, mas anularam os votos porque o candidato Guilherme Boulos é o número 50. Ricardo Nunes venceu o candidato do PSOL por apenas 25 mil votos. Se não fosse o erro, Boulos teria ficado em primeiro lugar neste turno. Ao UOL, a assessoria de Guilherme Boulos confirmou que a confusão com os números já era esperada. Por isso, o presidente Lula vestiu uma camisa com o número 50 durante a carreata de sábado na Avenida Paulista, ao lado de Boulos e sua vice, Marta Suplicy. Eles afirmaram que a prioridade será focar em ações que destaquem o número 50 para evitar a perda de votos no segundo turno. Vale lembrar que durante alguns debates eleitorais e em suas redes sociais, o coach Pablo Marçal confundiu os eleitores ao associar Boulos com o número 13 em vez de 50. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou na última terça-feira a criação de uma CPI para investigar as bets. O requerimento apresentado pela senadora Soraya Tronic teve o apoio de outros 30 senadores. A CPI irá investigar se há ligação entre as empresas de apostas com organizações criminosas que praticam lavagem de dinheiro, além do envolvimento de influenciadores na divulgação dos sites. Há suspeitas de que os softwares sejam programados para causar prejuízo aos apostadores e garantir alta margem de lucro para as empresas. Em defesa da iniciativa, o senador Randolph Rodrigues acredita que a aposta online é um grave problema de saúde pública, social e econômico. Um incêndio atingiu a casa do procurador Cássio Araújo, coordenador-geral do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, em Maceió, em um bairro afetado pela mineração. Cássio recebeu a notícia do incêndio de madrugada e disse que parte da casa foi destruída, com um prejuízo estimado de R$6 milhões, segundo a Folha. A mineração causou danos em 20% da cidade e forçou cerca de 60 mil pessoas a deixarem suas casas. Em 2019, foi concluído que as atividades da Braskem, em uma área de falha geológica, causaram o desastre ambiental. Recentemente, a Braskem apresentou uma proposta na Justiça e um perito avaliou a casa de Cássio, mas o laudo ainda não foi entregue. Após cerca de 40 dias suspenso, o aplicativo X foi liberado para operar no Brasil após cumprir as exigências do ministro Alexandre de Moraes. Após o pagamento da multa de R$28,6 milhões e a análise da Procuradoria-Geral da República, o ministro declarou o término da suspensão. Ele também declarou que a Anatel tome as providências necessárias para o aplicativo retornar no país. Os usuários conseguirão acessar o X gradualmente e a normalização ocorrerá até que a Anatel notifique todas as operadoras de internet no prazo de 24 horas.
Veja agora a senadora Damares e Sérgio Moro tentando pressionar Gabriel Galípolo durante sua sabatina no Senado para assumir o Banco Central, mas se enrolam na pergunta. Os ex-ministros de Bolsonaro tentam atacar o governo e fazer ressalvas à economia durante o governo passado, mas Galípolo responde de maneira técnica e evita entrar na discussão política, dando um banho neles. Eu gostaria de começar com um conselho. Se me permite, eu acho que eu tenho idade para isso. Primeiro, foi uma alegria lhe conhecer pessoalmente, mas o conselho que eu queria lhe dar é o seguinte: presidente, já vou lhe chamar de presidente, eu tenho certeza que será presidente. O governo Bolsonaro, ele se destacou na economia. E foi um governo em momento de uma crise absurda que foi a pandemia. Eu falei que lamento que você vai ser presidente de um Banco Central num governo de esquerda. A gente vem de um governo anterior com grandes conquistas como a autonomia do Banco Central, lei das estatais, lei da liberdade econômica, governo digital, um dos maiores do mundo, o PIX, reforma tributária. E o senhor vai encontrar um governo com uma política de gastos que só aumenta. A minha pergunta é: o senhor pensa que a elevação do patamar da dívida pública nesse governo, o que o senhor pensa se em 2022 ela já estava em queda? O senhor concorda a respeito da avaliação sobre a piora da composição da dívida? Essa é a minha pergunta. Agradecer todos os conselhos da senadora Damares, e do ponto de vista da composição da dívida, eu repito aquilo que eu disse, ela é uma gestão muito mais do Tesouro. É lógico que existe sempre a preocupação, a gente acompanha como se dão os reflexos para taxas de juros de longo prazo, a gente usa inclusive essas diferenciações que existem nesses títulos, que são esses títulos que são às vezes indexados à inflação e os que são com uma taxa de juros nominal fechada, para a gente ter a inflação que a gente chama de implícita como uma referência sobre as expectativas de inflação. Mas hoje a gente reage, como te diz na comunicação oficial ali, em função de como é que esse canal se transmite para as expectativas de inflação e para a inflação corrente. E quando a gente olha para a economia brasileira, ela dá sinais de estar num estágio diferente de boa parte das economias do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o início dos anos 2000, a gente tinha ali uma série de fatores que colaboravam. China crescendo, exportando desinflação, porque ela tinha ganhos de produtividade com bens industriais, e importando commodities. Estados Unidos e Europa com taxas de juros baixas, jogando liquidez no mundo. Hoje, se a gente vai olhar, o Japão está começando a subir juros depois de muito tempo. A China num processo de desaceleração econômica. Os Estados Unidos um pouco nessa discussão se ele vai fazer, para usar a metáfora da aterrissagem, se ele vai fazer uma aterrissagem suave ou uma aterrissagem mais abrupta. A Europa também num processo de desaceleração. Os dados que a gente vê do Brasil é o desemprego na mínima da série histórica. A gente vê a renda com um crescimento de acima de 12% desde o início de 2023 e provavelmente uma combinação entre inflação e desemprego que vai estar entre as melhores desde o início do Plano Real. A indústria no máximo da capacidade instalada nos últimos 11 anos, o serviço no máximo dos últimos 2, e assim sucessivamente a gente vai encontrar diversos dados que sugerem uma economia que não está num processo de desaceleração, é uma economia que parece apresentar pujante, né? Isso não é ruim, mas cabe ao Banco Central, a bola que o Banco Central tem que estar com o olho é na inflação. Como que isso o que isso sugere ao Banco Central? Que a gente deve assistir um processo de desinflação mais lento e mais custoso. Como o Banco Central não cabe a ele correr risco, a função dele é ser mais conservador para garantir que a taxa de juros está no patamar necessário para se atingir a meta que foi definida. Para voltar para o tema da dívida, quem faz a gestão da dívida pública efetivamente é o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional vai ter instrumentos de títulos públicos ali, onde ele vai poder recorrer a depender do que ele entender que é a demanda, ou que vai ter melhor aceitação pelo mercado, ou faz mais sentido para o perfil da dívida dele, títulos que são indexados à inflação, um IPCA mais alguma coisa, títulos pré-fixados, como pagar uma taxa de juros, títulos pós-fixados, títulos atrelados à taxa básica de juros. Você vai ter uma série de opções e o que a gente chama de duration da dívida, que é esse período, prazo médio, para fazer uma tradução aqui equivocada, da dívida, vai ficar muito condicionada a esse apetite que existe. Outra questão que gostaria de ouvir Vossa Senhoria sobre esse aprofundamento da autonomia do Banco Central. Eu entendo que o Banco Central tem sofrido um esvaziamento dos seus quadros.
tem tido uma dificuldade de financiar novos projetos e creio que seria de interesse, né, de todo o presidente do Banco Central um fortalecimento da instituição. Minhas duas indagações a Vossa Senhoria, né, e eu adianto aqui que mais uma vez, as críticas não são a Vossa Senhoria, mas ao governo que lhe indicou. Se conseguirá manter de fato a independência, mesmo frente às intenções do presidente Lula, sua posição sobre o projeto. Em terceiro lugar, um outro ponto que não foi objeto de indagação até o momento, mas que me traz uma preocupação próxima, é a sua posição relacionada ao COAF. O COAF hoje está vinculado ao Banco Central, tem um importantíssimo papel de prevenção à lavagem de dinheiro, tem, a meu ver, até o momento, realizado um trabalho técnico, mas, assim como o Banco Central, sofre de uma carência de servidores e de uma falta de recursos para realizar essa grande tarefa. As questões que foram colocadas pelo senador Moro, como eu disse, eu realmente acho que é super importante que o Banco Central esteja disponível e toda instituição esteja disponível a discutir seu avanço institucional. Acho um avanço institucional relevante o que está sendo discutido hoje no Banco Central. É necessário a gente dar as condições necessárias para que as pessoas possam trabalhar, não só do ponto de vista remuneratório delas, mas da infraestrutura necessária. E entendo que hoje está se discutindo muito mais o formato que se dá essa discussão de uma evolução institucional. Continue acompanhando o canal da Mídia Ninja para saber sobre as notícias mais quentes da política.